E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero discutir um pouco sobre as propriedades acerca do produto misto. Sendo que em vídeos anteriores, eu falei do produto misto, como calcular, e ficou dito o seguinte, que o produto misto entre três vetores, U, V e W, um produto misto entre três vetores, por definição, ele é o produto escalar do primeiro vetor, produto escalar, com o produto vetorial entre os dois outros vetores. Então, ele é um produto escalar, aqui um produto escalar, entre o primeiro vetor, que é o U, e o vetor resultante do produto vetorial entre os dois seguintes. E que o dispositivo prático para calcular esse produto misto é você calcular o determinante da matriz, cujas linhas da matriz são as coordenadas do vetor. Então, a primeira linha da matriz é a coordenada do vetor U, vamos ter as coordenadas x, y, z do vetor U. A segunda linha, as coordenadas x, y, z do vetor V. E a terceira linha, as coordenadas x, y, z do vetor W. Ou seja, isso fica o determinante da matriz. X de U, y de U, z de U, x de V, y de V, z de V, e x de W, y de W e z de W. Então, é calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, as linhas da matriz são as coordenadas dos vetores que você quer calcular o produto misto. Agora, omitindo esse raciocínio aqui e partindo diretamente para esse dispositivo, então o produto misto ele pode ser pensado, como calcular o determinante de uma matriz. E então, algumas propriedades associadas a determinantes vão se aplicar quando a gente estiver interessado em calcular o produto misto entre três vetores. E talvez aqui eu vou chamar de a primeira propriedade, é uma propriedade associada a determinante de matriz, que se você troca as linhas de uma matriz, troca uma linha com a outra, faz um swap, passa, por exemplo, a primeira linha passa a ser a terceira e a terceira passa a ser a primeira. Então, você altera o resultado do determinante. E você altera simplesmente trocando o sinal. Se você fizer o produto misto entre U, V e W, vamos supor que esse produto misto dê 36. Vamos supor que dê 36. Então, se você fizer o produto misto entre U, W e V, ou seja, aqui você trocou o V e o W de posição, originalmente era V e depois W, e aí você trocou o W com o V, então isso aqui, esse produto misto, ele dá 36 ainda, só que menos 36. Ele fica com o sinal trocado. Se você fizer o produto misto entre U, deixa eu ver aqui, entre V, U e W, é o mesmo caso. Aqui você teria trocado o V e o U de posição. Então isso vai dar menos 36. Agora, se você mais uma vez trocar a posição, vamos supor o U com o W, e fizer o produto misto entre V, W e U, então você trocou duas vezes, então isso volta a dar 36. Então você vai ter o negativo mais uma vez, trocando o sinal, isso dá o 36. Ou seja, se você fizer um número ímpar de permutações, deixa eu fazer mais uma aqui. Então aqui eu tinha trocado a última vez o U com o W, aí deu esse aqui de baixo. Se eu trocar mais uma vez, então vou trocar agora o V com o W. Então eu vou ficar com o produto entre W, V e U. Então se você trocar mais uma vez, você volta a trocar o sinal do produto misto. Ele volta a dar negativo. Então, se você fizer um número par de trocas, de posição de vetor, o sinal vai ser o mesmo. Se você fizer um número ímpar de trocas, então o sinal vai aparecer trocado. E então essa propriedade ela advém lá da manipulação de matrizes e eu creio que você já tenha, pelo menos no ensino médio, visto alguma coisa sobre isso. Agora, o interessante é o seguinte, observar que usando essa propriedade, a gente pode escrever o seguinte. Lembrando que da definição, aqui em cima, o produto misto entre os vetores, eu tinha escrito aqui, vou escrever de novo. É o produto escalar entre U e o resultado do produto vetorial entre V e W. Então, V vezes W.
E aqui embaixo eu vou poder escrever o seguinte. O U, produto escalar com o V vezes o W, que é o produto misto entre o V e W, ele é isso aqui, o produto misto entre o U, o V e o W, nessa ordem. E isso é igual, bom, se eu trocar o V com o U de posição, eu vou ter que trocar o sinal. O negativo de V, U e W. Ou seja, eu botei o negativo aqui, porque eu troquei aqui de posição. Era UVW e eu coloquei VUW. Então, quando eu troco a posição, eu troco o sinal. Se eu colocar, adicionar esse sinal aqui negativo, então eu vou trocar o sinal que foi trocado, então eu volto à resposta original. Certo? Agora, eu troquei então de posição uma única vez. Eu vou poder escrever, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o W com o U. Eu vou trocar esses dois aqui de posição. Então, estava trocado. E se eu trocar o U com W, eu vou ter que trocar o sinal de novo do determinante. Então, eu fico com V, W e U. Certo? Só que menos com menos dá mais, eu posso cancelar esses dois sinais. E volto a ter esse resultado aqui. Volto a ter o original. Agora, se eu trocar o V com o W, então eu vou ter que trocar o sinal de novo. Menos W, V e U. Certo? Vou apagar isso aqui. Agora, se eu trocar aqui o V com U, eu vou trocar o sinal mais uma vez, eu vou botar mais um menos e, como antigamente, como aqui atrás, como eu tinha feito anteriormente, eu vou ter menos menos e vou trocar o sinal duas vezes, volto a ter positivo. Então eu posso escrever como W, U e V, dessa maneira. E por que isso é interessante? Vamos tentar entender aqui então. Isso é interessante porque isso é o equivalente a W vezes o produto vetorial entre U e V. Isso é equivalente a isso aqui. E o produto escalar, você pode trocar a posição do produto escalar sem você alterar o resultado do produto escalar. Então, eu também poderia escrever isso aqui como U vezes V, produto escalar com W. Só que como isso foi uma sequência de sinais de igual, né, como eu fiz uma série de sinais de igual, isso significa então que isso, a primeira coisa que eu escrevi, é igual a essa última. Então a gente chega numa relação, numa igualdade bem interessante, que é o produto escalar com V vezes W é igual a U vezes V, produto escalar com W. E essa é uma propriedade importante associada ao produto misto, que é esses sinais aqui, o sinal de produto escalar e de produto vetorial podem ser permutados, podem ser trocados um com o outro. E foi o que foi feito aqui, mantida a ordem dos vetores. Né? O produto escalar com V vezes W é a mesma coisa que U vezes V, produto escalar com W. Então segue aí uma primeira propriedade interessante associada ao produto misto. Outra propriedade interessante, que eu também não vou fazer muita demonstração aqui, mas que é a seguinte. Se você tiver o produto misto entre U mais um vetor x qualquer, V e W, se você tiver esse produto misto aqui, ele é equivalente ao produto misto entre U, V e W, mais o produto misto entre x, V e W. E isso vai valer colocando uma soma ou uma subtração, né, do vetor em qualquer uma das posições. Então, se você tiver um produto misto entre o U, o V mais um vetor x qualquer e o W, se você estiver calculando esse produto misto aqui, ele é equivalente a calcular o produto entre U, V e W, o produto misto entre esses três vetores, mais o produto misto entre U, X e W.
E, por fim, se você tiver o produto misto entre o V e o W mais um vetor X qualquer, é o equivalente a você ter o produto misto entre U, V e W mais o produto misto entre U, V e X. Enfim, essa é a propriedade e eu vou deixar a cargo de você se você quiser verificar com 3 vetores, testar isso aqui. Mas ela é bem trivial e vem diretamente das propriedades associadas à matriz e ao determinante de matrizes, né? E, por fim, a terceira propriedade aqui que eu quero discutir, que também advém lá da ideia de matrizes, né? É que se você tiver o produto misto entre um múltiplo, vou chamar aqui de lambda vezes U, um múltiplo de U, V e W, é a mesma coisa que ter lambda vezes o produto entre U, V e W, o produto misto entre esses 3 vetores. Então, é equivalente. E esse lambda ele também poderia ocorrer, entrar em outros dos vetores. Poderia ser o produto misto entre U, lambda V e W. E também poderia ser o produto entre U, V e o lambda W. Então, esse número aqui multiplicando poderia entrar em qualquer um dos 3. Também é uma propriedade que vem direto de matriz, não tem por que fazer essa demonstração aqui, especificamente para produto misto de geometria analítica, visto que é uma propriedade de matrizes mesmo. Agora, a quarta propriedade ela é bem interessante e ela acontece quando a gente tem um produto misto entre 3 vetores, o V e W, sendo igual a zero. Bom, o que será que acontece? O que será que significa quando o produto misto entre esses 3 vetores ele é igual a zero? Bem, recorrendo àquela escrita, né, da definição, isso aqui significa que o produto escalar entre U e o V vezes o W é igual a zero. Isso significa que o U, como foi visto em vídeo anterior, né, sobre o produto escalar, isso significa que o U ele é perpendicular ao vetor V vezes W. Então, vamos supor o seguinte. Aqui, mais ou menos, tem um vetor V. Aqui a gente tem um vetor W. Okay? E daí, o V vezes o W ele vai ser um vetor que forma 90 graus tanto com o V quanto com o W. Então, para esse desenho, o V vezes o W estaria apontando, com esse sentido, apontando nessa direção. O V vezes o W, para lembrar, ele forma então 90 graus tanto com o V quanto com o W. Agora, o V vezes o W forma 90 graus com o V e com o W pelas propriedades que foram vistas anteriormente. Isso é um fato. Só que para esse caso aqui, o V vezes o W também forma 90 graus com o U. Então, além de formar 90 graus com o V e com o W, também forma 90 graus com o U. Isso significa que a única maneira disso acontecer é se o U ele tiver no mesmo plano que o V e que o W. Vamos supor que o U esteja aqui. Ou seja, que o U ele possa ser escrito como αV mais βW. O U ele vai ter que estar no mesmo plano que o V com o W, e quando isso acontece, o vetor consegue ser escrito como um múltiplo dos dois. Sei lá, talvez se eu copiasse esse vetor W aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui. Seria mais ou menos como ter isso aqui. Quase deu certo, mas você entendeu a ideia. Então aqui foi isso aqui que eu tentei escrever. Ó. O U como ele sendo uma soma do V, um número vezes V, mais um número vezes o W. Talvez uma vezes V mais uma vezes o W, não sei. Mas o fato é que, se isso acontecer, U, V e W serão coplanares. Se o produto entre U, V e W, produto misto, ok? For
igual a zero. E nesse caso, vale o oposto também. Se o V e W for igual a zero, então o V e W são coplanares. E também vale que se o U, V e W eles são coplanares, então o produto misto entre eles é zero. E aí a gente diz assim que U, V, botar assim, U, V e W são coplanares se e somente se o produto misto entre U, V e W for igual a zero. Então, aqui como primeiro exemplo, vamos resolver esse exercício. Esses vetores U, V e W, eles são coplanares? Então, U é o vetor 2, menos 1, 1. O V é o 1, 0, menos 1. E o W é o 2, menos 1 e 4. Bom, para você verificar se eles são coplanares, tem que testar se o produto misto entre eles é igual a zero. Então, vamos lá. Produto misto entre U, V e W, então, ele é o determinante da matriz cujos as linhas são as coordenadas desses vetores nessa ordem. Então, primeiro aqui eu vou colocar o U, que é o 2, menos 1 e 1. O V, que é o 1, 0 e menos 1. E o W, que é o 2, menos 1 e 4. Então, você pode calcular o determinante. Eu gosto de calcular o determinante pela primeira linha. Então, vai ser o 2, que multiplica 0 vezes 4, menos 1 vezes menos 1. Agora, o segundo elemento aqui é o menos 1, menos o menos 1, que multiplica 1 vezes 4, menos 1 vezes 2. E agora o último elemento é o 1, mais o 1, que multiplica. Talvez fosse até bom colocar todos esses em parênteses, mas nesse caso não precisou, né? Porque o número era positivo. Mas por critério de organização pode ser legal colocar. E multiplica 1 vezes menos 1, menos o 0 vezes o 2. E aí tem um vídeo aí no canal mostrando o procedimento para calcular esse produto misto. Mas então, se você fizer as contas, faça as contas com cuidado, isso é igual a 3 e 3 é diferente de 0. Então a resposta é simples. Não são coplanares. Se fossem, o produto misto seria igual a zero. E agora, para esse exemplo, a gente explora também essa propriedade 4, né, do produto misto ser igual a zero. E esse problema traz o seguinte: qual deve ser o valor da incógnita P para que os vetores U, 2P e 0, V, 1, menos 1 e 2, e W, menos 1, 3 e menos 1 sejam coplanares? Bem, para resolver esse exercício, então, o que ele está querendo é que esses vetores sejam coplanares, se tem como existir um valor para P em que esses três vetores estejam no mesmo plano, e para isso acontecer, a gente sabe que o produto misto entre U, V e W ele precisa ser igual a zero. Ou seja, o determinante da matriz 2P 0, coordenadas do U, 1, menos 1 e 2, coordenadas do V, e menos 1, 3 e menos 1, coordenadas do W, o determinante dessa matriz seja igual a zero. Então, se você calcular esse determinante, eu vou fazer o determinante pela primeira linha, como demonstrei no vídeo anterior, né? Vai ficar com 2, que multiplica. Então, a gente cancela a linha do 2, cancela a coluna do 2. Então, fica com 2, que multiplica 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, menos o 2 vezes 3, menos o 2 vezes o 3. Ok? Agora a gente vai para o segundo elemento, né? E a gente cancela a coluna, cancela a linha, só que o segundo elemento tem o valor trocado, né? Então eu vou colocar menos o P, que multiplica
1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1. E é interessante fazer isso, pelo menos pela primeira linha nesse caso, que aí o último elemento é 0, e mesmo que eu tente calcular isso aqui, 0 vezes o restante das contas vai zerar, eu nem preciso calcular essa segunda parte aqui, essa terceira parte, né? Eu posso parar por aqui. E dúvidas, como eu calculei dessa maneira, tem outro vídeo explicando como calcular, ok? Bem, isso aqui vai ser igual, então, a 2 que multiplica. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 2 vezes 3 dá 6 com esse negativo, menos 6. Menos P, que multiplica. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mas com esse sinal aqui dá 2. Então, 2 aqui. Isso vai ser igual, então, 1 menos 6 dá menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes menos P, menos P. E isso precisa ser igual a 0, porque a gente quer que esses vetores sejam coplanares. Então, se você isolar o P, você fica com P igual a menos 10. E, nesse caso, teve como resolver. Então, se a gente substituir o P por menos 10 aqui, no U, isso, a gente substituir o P por menos 10, então, esses vetores vão ser coplanares. E, então, para esse exercício era só isso mesmo, precisava resolver. Para esse vídeo eu quero parar por aqui, né? E revise aí as propriedades, revise esses exercícios, veja se você entendeu. Bons estudos para você e é isso aí.